sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será a correção das atividades que eu deixei na aula de revisão, na aula anterior. Número 1, explica o termo pré-história. O termo pré-história, gente, foi um termo cunhado, elaborado no século XIX. Esse termo ele foi usado por alguns historiadores que acreditavam que os povos que não desenvolveram escrita não tinham história, não tinham deixado registro da sua história. Mas com o desenvolvimento, de novos conhecimentos, de novos métodos de documentação, de estudo da história, esse termo ele já não é tão usual mais, porque embora os povos que viveram antes da escrita não tenham deixado a sua história registrada por escrito, eles deixaram marcas da sua história, eles deixaram marcas da sua existência. E essas marcas são extremamente importantes para o estudo desses povos, para entender como eles viveram. São as pinturas rupestres, são artefatos que eles utilizaram, objetos, ferramentas, tudo isso, todo esse conjunto serve como instrumento de estudo, para entender essas sociedades, para entender esses povos que viveram antes da escrita. Inclusive, esse termo pré-história, gente, ele é um termo que deve ter muito cuidado ao usá-lo, porque dependendo, do contexto, este termo ele pode denotar, ter até um sentido preconceituoso, pejorativo, como se as pessoas que não desenvolveram a escrita fossem inferiores. E, na verdade, isso não acontece, E, inclusive, atualmente ainda, existem algumas tribos indígenas que não desenvolveram nenhuma forma de escrita, mas são povos que possuem uma diversidade de cultura, são povos que possuem a sua identidade cultural, e nem por isso são povos inferiores aos que desenvolveram a escrita. Pré-história é um termo que surgiu no século XIX para designar toda a história antes da escrita. Alguns historiadores desta época acreditavam que o estudo do passado só era possível por meio de documentos escritos. Porém, este tipo de compreensão acabou perdendo espaço, uma vez que outras fontes históricas serviram como meio de estudar e entender o passado. Número 2. Quais são os períodos da história antes da escrita? Foram 3 períodos principais, gente? Antes da escrita, período paleolítico, neolítico e idade dos metais. Destes 3 períodos, o paleolítico foi o que durou. O paleolítico, gente, é o período em que os nossos ancestrais eles passaram pelas diversas fases da evolução. Neste período, nossos ancestrais ainda eram nômades, eles não tinham moradia fixa. Eles usavam a pedra lascada, usavam ossos de animais, dentes de animais, para fabricar suas ferramentas. Neste período também, eles eram caçadores-coletores, viviam da caça e da coleta de frutos. Neste período, teve um acontecimento que foi extremamente importante para o ser humano, que foi que o ser humano ele vai aprender a fazer o uso e o controle do fogo. Este período, gente, paleolítico, que vai de mais ou menos 5 milhões de anos antes de Cristo a mais ou menos 10 milhões antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo, ele também é chamado de Idade da Pedra Lascada, em função do uso da pedra de forma mais rudimentar para confeccionar suas ferramentas, seus objetos. Foi durante este período que o ser humano ele povoou todo o mundo. Sabe? Os primeiros agrupamentos surgem ali no continente africano e depois eles vão se espalhando para o restante do mundo, sendo que o continente americano foi o último a ser povoado. Neolítico. O Neolítico vai de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo a mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. Este período, gente, neo vem de novo, lítico vem de pedra. Eles vão usar a pedra polida, é como se fosse a pedra lixada para fabricar seus objetos, para fabricar feitas. É neste período que o homem ele começa a se tornar sedentário. Ele vai fazer o desenvolvimento da agricultura, vai fazer domesticação de animais e vai perceber que não precisa mais mudar
ir à procura de alimentos, ele vai produzir seu alimento. A partir deste período, os agrupamentos humanos eles começam a se tornar mais desenvolvidos, formam agrupamentos maiores. Período também, eles vão começar a fazer a acumulação do excedente. Neste período do Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, o ser humano ele vai desenvolver sociedades mais complexas, vai fazer o armazenamento do excedente, vai começar a fazer trocas, daí vão surgir as relações comerciais. Idade dos metais, mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo em diante. Foi na Idade dos metais que o ser humano ele vai fazer o desenvolvimento da escrita. Neste período, ele vai ser marcado, como o próprio nome, né, Idade dos Metais, pelo uso intenso de metais na fabricação de ferramentas, na fabricação de seus objetos, de utensílios. O principal metal que eles vão fazer uso, gente, será o bronze, que é um metal mais maleável. Algumas aldeias, neste período, vão se transformar em vilas, em cidades, vão surgir novas atividades, né? Vão surgir os artesãos, sacerdotes, guerreiros. Dentro dos artesãos vão aparecer os ourives, vão aparecer os marceneiros, vão aparecer aquelas pessoas que vão fabricar casas, né? Essas surgir a hierarquia social. Aquelas pessoas que vão ter um poder de arma maior, que vão ser mais poderosas, elas vão controlar e dominar as comunidades mais fracas, principalmente as comunas. As comunas eram terras comuns a todos, para todos fazer a produção nessa região. Número 3. Quais são as teorias para o povoamento do continente americano? Qual é a teoria mais aceita? Existem 4 teorias para o povoamento do continente americano, né, gente? A teoria mais aceita é que os primeiros seres humanos teriam vindo a pé da Ásia para a América, pelo Estreito de Bering, aproveitando o trecho de terra firme que se formou nesse local durante a última glaciação. Essa é a teoria mais aceita pelos pesquisadores, e inclusive é a teoria que pode ser contestada, né? Existe uma pesquisadora, uma estudiosa, que chama Nied Guidon. Essa estudiosa, através de vestígios que ela encontrou na Serra da Capivara, né, no sítio arqueológico Serra da Capivara, no estado do Piauí, ela contesta essa teoria e acredita que os primeiros agrupamentos humanos tenham chegado aqui no continente americano antes mesmo que 50.000 anos atrás. A segunda teoria, os humanos teriam vindo pelo Estreito de Bering, mas a travessia teria sido feita em canoas, contornando os montes de gelo que separavam os dois continentes. Terceira teoria, os grupos teriam chegado pela Oceania, navegando pelo Oceano Pacífico até a América. Quarta teoria, eles poderiam ter navegado pelas ilhas do Oceano Atlântico para alcançar o continente americano. A primeira teoria é a mais aceita, que eles passaram pelo Estreito de Bering através de um trecho de terra firme que se formou durante a última glaciação. O que a gente tem que lembrar, tem que saber, né, pessoal, é que essa travessia não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo longo, foi um processo, inclusive, muito demorado. Essa migração desses povos para todo o planeta. Qual a importância do sítio arqueológico localizado na Serra do Capivara, no estado do Piauí? Vários estudos realizados nesse sítio arqueológico indicam evidências de que o povoamento do continente americano teria sido anterior a 50.000 anos ou mesmo 100.000 anos. Este estudo, gente, ele não é aceito pelos pesquisadores, mas ele contesta a primeira teoria de povoamento da América.
É, o sítio arqueológico também da Serra do Capivara é o sítio arqueológico mais importante do Brasil, se não é o mais importante, é um dos mais importantes, em função de tudo que existe nesse sítio arqueológico, de todos os materiais que se encontram nesse sítio arqueológico e que permitem um estudo mais aprofundado sobre os nossos antepassados, sobre os primeiros hominídeos que viveram aqui no Brasil. Em relação ao fóssil de Luzia, explique onde foi encontrado, qual a estimativa para sua idade e por que recebeu o nome de Luzia. O fóssil de Luzia, gente, ele foi encontrado no sítio arqueológico Lapa Vermelha 4, em Lagoa Santa. Esse fóssil ele foi encontrado a partir de pesquisas de Walter Neves. A estimativa para a idade de Luzia é que ela tenha vivido nessa região há mais ou menos 11.500 anos. Luzia vai receber esse nome, gente, em função de Lucy, né? Em uma homenagem a Lucy, que é um dos fósseis mais antigos de hominídeos já encontrados no continente africano. Luzia é o fóssil mais antigo encontrado na América do sítio arqueológico Lapa Vermelha 4, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Estima-se que Luzia viveu há aproximadamente 11,5 mil anos. O seu nome foi inspirado no de Lucy, um dos mais antigos fósseis de hominídeos já descobertos na África. A história mais remota da América é dividida em 3 períodos. Quais são eles? Explique cada um. A história mais remota da América, gente, ela vai ser dividida em paleoíndio, arcaico e formativo. É no período formativo, pessoal, que vão surgir as grandes civilizações. É no período formativo que, a partir do sedentarismo, essas grandes sociedades, esses grandes reinos, como os maias, astecas, como os incas, eles vão se desenvolver na América. O Paleolíndio é o período que data dos primeiros povoadores, antes ou após 20 mil anos antes de Cristo, até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. É a chegada dos primeiros grupos humanos que vão se espalhar pelo continente americano. Época em que esses seres humanos eles são nômades também. Eles vão viver da coleta de frutos, raízes e caça de animais, incluindo os animais de grande porte. São aqueles animais pertencentes à mesofauna, é o mamute, é o tatu gigante, é o tigre dente de sabre. O arcaico, de 8 mil anos antes de Cristo a cerca de 2 mil anos antes de Cristo. Época de grandes mudanças climáticas, como aumento de temperatura e variação de umidade, que vão afetar, né, a fauna e a flora das regiões americanas. Tais mudanças transformaram esses locais e, consequentemente, as atividades humanas. Caça vai predominar a caça de animais menores. Neste período também, gente, o arcaico, o ser humano, ele já vai começar a desenvolver a agricultura. Ele já vai fazer a domesticação de animais também. O sedentarismo, ele vai se tornar predominante no período formativo. Só que no arcaico, o ser humano ele já começa a ser sedentário. O formativo ele vai de 2 mil anos antes de Cristo até 1500 depois de Cristo. É o último período da história mais remota da América. Remota quer dizer antigo, tá, gente? Diminuição do nomadismo e predomínio do sedentarismo em algumas regiões da América. Aumento da população, a população ela vai crescer de forma considerável. E formação de grandes aldeias, cidades e reinos. A partir dessas cidades que vão se formando, a partir do crescimento populacional, os reinos eles vão se desenvolvendo. Essas grandes civilizações vão surgindo. A gente tem que lembrar que quando essas comunidades elas começam a se desenvolver, a produção começa a aumentar, a população começa a crescer, vai surgir alguém para controlar essas pessoas, para administrar, para organizar este povoado, para organizar essa comunidade. Vai a hierarquia social, é a divisão social que começa a apontar, né?
7. O rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. Explique por quê. As primeiras comunidades agrícolas, gente, que vão desenvolver no continente africano, né? Essas comunidades, elas vão surgir às margens dos rios, principalmente aqueles rios que têm suas margens férteis. O rio Nilo, acontecia um fenômeno com este rio, né? No período das cheias. A água trazia para a margem nutrientes. E quando era o período da vazante, era o período das secas, em que o rio voltava com o seu volume de água normal, essas margens deste rio estavam férteis, cheias de nutrientes, o que permitiu o desenvolvimento agrícola. Então, assim, algumas comunidades agrícolas, elas foram se desenvolvendo ao longo do Rio Nilo. As comunidades dos nomos, né? São pessoas que foram se sedentarizando e desenvolvendo a agricultura, além da domesticação de animais. Lembrem-se, no Alto Nilo e no Baixo Nilo, essas comunidades, elas vão evoluir, vão surgir os nomarcas, líderes dessas comunidades agrícolas, e posteriormente vai formar-se um império único, o Império Egípcio, a civilização egípcia. Em épocas de cheias, as águas do rio Nilo subiam. Durante a vazante, as margens ficavam fertilizadas, permitindo então que o solo se tornava propício ao desenvolvimento da agricultura. Então, o rio Nilo, ele foi fundamental para que essas comunidades, para que a civilização egípcia se desenvolvesse. Explique a organização social da civilização egípcia. A organização social, gente, da civilização egípcia, vai ter no topo dessa sociedade, né, no topo da pirâmide social, vai estar o faraó e a sua família. O faraó, ele é considerado um deus. Nessa sociedade, o faraó, ele tinha a importância de que um deus tinha para aquelas pessoas. A seguir vinham os sacerdotes, os funcionários do Estado, né? Também que eram burocratas e os militares e os nobres. Na base dessa sociedade estavam os camponeses e os escravos. Os camponeses também eram conhecidos, né? Eram chamados de felás. Os camponeses, eles eram responsáveis pela produção agrícola e constantemente eles recebiam castigos dos funcionários do Estado. Na política da sociedade egípcia, a gente predominava o regime teocrático. O que é esse regime teocrático? É a religião e a política juntos. Lembrem-se, o faraó, ele era considerado um deus vivo, um deus, né? 9. Em relação ao período dinástico, explique o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Período dinástico, gente, é quando vai haver a junção do Alto Egito com o Baixo Egito, por Menés. Quando forma-se o Império do Egito unificado, quando faz a unificação das coroas, né? Lembram? Coroa branca, coroa vermelha e coroa branca e vermelha. Vai surgir o período dinástico, em que o governo do Egito, o governo dessa civilização, vai ser passado de geração para geração, vai sendo substituído por famílias. Por isso que se diz período dinástico. No Antigo Império, gente, é que vão haver as grandes construções das pirâmides, né? Essas construções grandiosas das pirâmides, para demonstrar o poderio, né? A riqueza dos faraós. Nesse período também, os monarcas eles vão começar a contestar, a questionar o poder do faraó. Por quê? Neste período, a produção agrícola ela vai diminuir, a sociedade vai começar a passar carência de alimento. Então, o poder do faraó ele vai ser enfraquecido. E o Egito também vai sofrer algumas invasões asiáticas. Nesse período em que o Egito sofre algumas invasões asiáticas, o Império Egípcio ele vai se fortalecer novamente. Vai haver a reunificação do Egito, o poder dos faraós vai ser retomado e
vai haver a expulsão dos invasores asiáticos. Neste Médio Império, a cidade de Tebas, ela vai se tornar a cidade mais importante do Império Egípcio. Neste período também, gente, Médio Império, que vai de mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo a 1.580 anos antes de Cristo, é quando os Ixos, eles vão invadir o Egito. Os Ixos, gente, eles vão trazer alguns conhecimentos para a sociedade egípcia. Os egípcios vão aprender a usar os metais, né, principalmente o cobre. Os egípcios vão aprender a usar o cavalo, o carro de guerra, dentre outras coisas. E os egípcios também, eles vão se tornar, né, grandes conhecedores da arte da guerra, por conta das batalhas que eles vão travar, principalmente para fazer a expulsão dos Ixos em 1580. Então, essa expulsão dos Ixos é que vai marcar o fim do Médio Império e o começo do Novo Império. Neste novo império, de 1580 a.C. a 525 a.C., o território egípcio, o Império Egípcio, ele vai crescer, ele vai ser expandido. Vão haver várias conquistas militares. Neste período também, a sociedade egípcia vai capturar escravos, né, que vão ser os prisioneiros de guerra. Então, vai haver também comércio de escravos neste período. Vai haver também a intensificação comercial da sociedade egípcia com a Ásia, principalmente no governo de Necau II. Só que, quando Necau II chega ao fim de seu governo, a sociedade egípcia, o Império Egípcio, vai passar por várias disputas pelo poder. Vão haver várias disputas políticas entre os sacerdotes, entre os nobres, e os camponeses também vão se revoltar. Vão haver conflitos internos no Império Egípcio. Com esse enfraquecimento, com essa instabilidade, as invasões vão aumentar. E em 525 a.C., os persas vão conquistar o Egito. Então, o fim do grande império, né, egípcio vai acontecer com a invasão persa, quando os persas conquistam este território. Caracterize a sociedade egípcia em relação à religião e arte. Os egípcios, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e eles também acreditavam na vida após a morte. Por isso que eles realizavam o processo de mumificação quando a pessoa morria. Para quê? Para conservar o corpo, porque eles acreditavam que aquelas almas que fossem salvas, elas retornariam para o corpo original. Na arte, eles vão fazer o desenvolvimento, né, de várias esculturas, de tumbas, né, das majestosas pirâmides. O desenho, a pintura, né, será uma pintura com cores fortes, coloridas. Os egípcios, também vão usar vários adornos, né, como enfeites para o corpo. A quantidade desses adornos, inclusive, vai indicar a condição social da pessoa, a riqueza dessa pessoa, né? A sociedade egípcia antiga era politeísta e acreditava na vida após a morte. Cultuavam os deuses Amon-Ra, Osíris, Ísis, entre outros, né? Mumificavam o corpo após a morte, acreditando que a alma voltaria para este corpo. A arte egípcia envolvia esculturas, pinturas, tumbas e pirâmides. Usavam cores vivas, usavam muitos enfeites que serviam para indicar o nível social das pessoas. Finalizamos a nossa correção. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. E lembrem-se, juntos no caminho certo.